Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Eu gostaria primeiro de pedir um perdão, porque na aula da semana passada, no dia 5, eu acabei me equivocando com uma outra matéria e acabei ficando devendo essa aula para vocês. Nós vamos fazer uma correção, porque vocês não tiveram aula, então eu vou pedir para vocês, num determinado momento, eu vou passar um complemento, uma tarefa para a gente compensar aquela aula perdida, e aí vocês vão postar na matéria lá, vai ficar valendo para aquela aula, para a gente correr atrás dessa minha falha, né? E aí esse vídeo também acaba como que sendo a introdução para o texto que nós utilizamos na aula anterior sobre a encíclica do Papa Pio XII, A Humani Generis. Eu gostaria de terminar aqui este ano nós podendo refletir um pouco sobre a questão da filosofia, que ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, vamos assim dizer, desde a concepção filosófica dos gregos, e aí talvez um motivo um pouco mais encorpado da filosofia com o advento do cristianismo, que a filosofia encontra então a mais elevada profundeza, vamos assim dizer, da razão, da intelectualidade, pois a filosofia encontra a própria teologia, ao qual a filosofia sempre esteve também muito atraída, vamos assim dizer. Os gregos utilizavam naturalmente essa linguagem metafísica, a linguagem da fé, nos seus escritos filosóficos, mas ao longo da história, já numa baixa Idade Média, vamos assim dizer, entre os séculos XI e XIV, a filosofia começa a realizar um divórcio com a teologia, trazendo agora planos mais personificados com relação ao homem. A filosofia começa então a perder aquela característica de uma resposta sistemática para o todo e agora busca uma resposta mais individual, mais personalizada. Infelizmente, a filosofia nas universidades, e aí já estamos dizendo a partir do século XI, século XII, com uma força um pouco maior, agora ela começa a caminhar em busca de um racionalismo. Ou seja, existem alguns filósofos ali nesta parte da Idade Média que começam a questionar todas as coisas através do uso da razão. Que a razão, como diria Descartes, a razão ela é capaz de responder todas as coisas. Aí nós começamos a compreender uma degradação do que seria a própria filosofia em busca de explicações totais, na totalidade. E então começamos a criar novos modelos filosóficos que futuramente, lá em Martinho Lutero, por exemplo, nós já encontraremos toda a razão fundamental para haver vamos dizer, um cisma na igreja, uma revolta, uma revolução dentro da igreja, e aí muitos católicos saírem dentro da igreja e fundarem suas próprias igrejas, tomarem seus próprios caminhos. Isso só aconteceu devido ao pensamento, vamos assim dizer, racional. Mais para frente ainda, após a Revolução de Martinho Lutero, nós vamos ter a Revolução Francesa, que causa ainda um apartamento, na verdade. Ela se aparta, apartamento é bom, né? Ela se aparta totalmente da igreja, da filosofia total, e agora começa a caminhar para filosofias, entre aspas, mais
mais próximas ainda do ser humano e do materialismo, do que ele vive nesta humanidade mesmo em si. Entra John Locke, por exemplo, Thomas Hobbes, o contrato social, Rousseau falando que o homem nasce puro, a sociedade o corrompe, né? Antes deles nós temos, por exemplo, filósofos como Maquiavel, que fala que o homem deve fazer de tudo para se manter no poder. E aí nós vemos como que um direcionamento de toda a filosofia para uma filosofia política. Filosofia da linguagem e filosofia política, dois campos muito fortes, né? Filosofia da linguagem acaba se transformando num caminho da filosofia mais própria à medicina, vamos assim dizer, à neurologia, ao homem, né? Uma filosofia ainda mais mística, vamos assim dizer, mística entre aspas, viu? Não entenda mal. Mas caminhando mais com relação ao que futuramente desenvolverá a base de todas as psicologias. A filosofia política acaba caminhando muito para uma teoria social, para um caminho da sociologia, e acaba como que formando a mentalidade dos homens para viverem este mundo na determinada maneira com que ele pede. Diante de todo este cenário, entenda que isso é um resumo assim muito resumido para nós cairmos na Humani Generis, que é um documento, estou aqui com ele nas mãos, do Papa Pio XII, publicado em 12 de agosto de 1950, num mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Entendemos que as guerras, os movimentos, as filosofias, as revoltas, revoluções, elas acabam como que modificando a estrutura da sociedade. Aqui este documento ele se torna essencial para a igreja, pois nós estamos num mundo agora, né, na década de 50, no início da década de 50, que já viveu todas estas revoltas, revoluções e etc. Nós já temos um cenário de um homem, um ser humano, que já está totalmente deformado por todas as revoltas, as revoluções, e a igreja, num determinado ponto, vai de encontro a este homem que está como que ferido, largado à beira do caminho, e tenta agora, em iniciativas cada vez mais formativas, vamos assim dizer, restaurar este homem dizendo: olha, Deus te criou, você tem uma razão para existir, a sua vida ela contém um sentido, o sentido está além deste sentido material e existencial. E assim a igreja, em busca desta renovação do ser humano, desse resgate do ser humano, com a encíclica Humani Generis, o Papa Pio XII irá começar a dizer sobre este aparato geral que o mal utilizou na filosofia e em outros caminhos para entorpecer a mente humana, fazendo com que cada um busque diversos caminhos. Esta encíclica, nós não podemos chamar ela de ultrapassada perante, por exemplo, outras encíclicas, vamos dizer, que complementariam e muito ela, como, por exemplo, a Fides et Ratio de João Paulo II. As próprias encíclicas atuais do Papa Francisco, elas vão mais ou menos nessa direção, apontando este caminho degradativo que o homem caiu e agora ele precisa ser recondicionado, vamos assim dizer, pelo Espírito Santo. Ela nunca seria uma coisa ultrapassada, pois o ensinamento da igreja é sempre atual. Mas ela é um ponto de partida muito importante para nós compreendermos exatamente o que é o gênero humano, o que é a pessoa humana, o que forma a pessoa humana, o que deforma, corrompe, etc. E nós vamos fazer um breve estudo nesta encíclica até este final de ano,
compreendendo também as razões filosóficas do mundo, esse panorama que eu disse para vocês, né, sobre o racionalismo, sobre o empirismo, sobre a Revolução Protestante, o protestantismo, né, que ambos afetam, então, toda a razão do homem, do gênero humano, desaponta o homem, ou seja, tira ele do norte que é Jesus, do caminho do Calvário, do caminho da cruz. O Luiz, né, o professor Luiz da Querigma, ele tem uma pregação muito interessante sobre os nãos sistemáticos que foram sendo ditos ao longo da história. O não à igreja, o não a Jesus Cristo, o não a Deus, o não ao homem. Nós compreendemos que sistematicamente todas estas coisas foram sendo como que manipuladas e construídas na história, em primeiro lugar na Revolução Protestante, para dizer não total à igreja, o não à obediência, vamos assim dizer, ao sagrado magistério, à doutrina da igreja, à tradição da igreja. Então, o primeiro não já foi dito, e continua sendo dito por muitos de nós nos dias de hoje, até nós que estamos dentro da igreja. Depois, o segundo não, um não a Deus, Pai Criador, através das correntes pós-racionalistas. E aí a Revolução Francesa tem um grande peso sobre isso, e aí nós temos um ateísmo. O que hoje filósofos e grandes homens santos como o Papa Bento XVI vão se referir como um ateísmo prático. O próprio Papa João Paulo II diz isso, e Papa Francisco atualmente também tem martelado nessa tecla, neste ateísmo prático. Depois, um não à pessoa de Jesus Cristo. Então, entendam que o protestantismo buscou Jesus, mas fora da igreja, e buscou a Deus também. O segundo, a Revolução Protestante, busca a Deus, mas também agora fora da igreja, mas caminha dessa forma. A Revolução Francesa, uma negação total a Deus, com filósofos Rousseau e família, né? E depois a Escola de Frankfurt, com uma grande força, né? O materialismo, Hegel na dialética do homem, Karl Marx, por exemplo, e tantos outros, Adorno e etc., que são homens que agora não existe mais Deus. E agora nós vemos um completo desconstrucionismo da identidade do homem. Hoje nós vemos o gênero humano totalmente deformado, porque anteriormente ele negou a igreja, negou a Deus, negou a pessoa de Jesus Cristo, e agora há o horror ao acaso, ao suicídio, à morte, etc. Então nós temos agora também filósofos muito influentes, principalmente, vamos dizer aí, Nietzsche, que acaba como que caminhando para este sentido da loucura, da insanidade, e aí filósofos talvez atuais, e aí eu também não saberia nem dizer algum nome na completa atualidade, porque agora nós compreendemos que estes filósofos são ideólogos, né? Eles acabam criando um estado de torpor sobre todas estas coisas. O Papa Pio XII, na sua encíclica Humani Generis, vou até fazer a transição aqui, ele vai falar que existem dissensões e erros do gênero humano nas questões religiosas e morais, que sempre são causa de dor para as pessoas. Então imagine que desconstruir a fé, desconstruir os princípios morais como a paternidade, a maternidade, desconstruir tudo isso no homem causará uma dor que em muitos casos é como que impossível de retornar ao homem o que causa na sua alma, na sua vida cotidiana, na sua família, na sociedade, no mundo, na igreja, etc. Principalmente para filhos sinceros, fiéis da igreja.
mas de maneira especial continua sendo hoje em dia quando vemos combatidos até os próprios princípios da cultura cristã. Existe um plano muito elaborado para que seja disseminado erros na pessoa humana, para que ela siga a sua razão, siga a sua vida, siga as suas percepções e sensações. Entenda que tudo isso eu já estou falando de correntes filosóficas. Seguir a razão, racionalismo, seguir as percepções e sensações, empirismo, ou seja, a experiência. Seguir, por exemplo, a negação, né? E aí poderemos falar até de outros filósofos, como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, né? Bom, não é de admirar, então, que haja constantemente discórdias e erros fora do redil de Cristo. Olha o convite do Papa Pio XII. Retorne para o redil tu, ó ovelha extraviada, pois embora possa realmente a razão humana, com suas forças e sua luz natural, chegar de forma absoluta ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus, único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como o conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, entretanto, não são poucos obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa capacidade natural. Aqui o Papa está voltando-se totalmente ao erro cartesiano, ao erro de Descartes, que fala que a razão ela é capaz de chegar de forma absoluta ao conhecimento verdadeiro e certo de todas as coisas. Agora, entenda que ter esta responsabilidade particular a ti torna-te como um Deus. Entenda que nós estamos sendo ludibriados diretamente ao pecado original, como Adão foi enganado pela serpente, que deveria encontrar nele mesmo, através dele mesmo, a natureza de todas as coisas, a razão natural de todas as coisas. Entenda então que esta encíclica para nós nos ajudará a compreendermos melhor o caminho de Deus para a nossa vida, a sua vontade, sendo temente a Ele, obediente à Santa Igreja e piedoso através de atitudes que muitas vezes vão contra nós mesmos, atitudes das quais nós buscamos na pessoa de Jesus Cristo, ser casto, pobre e obediente. Tudo isso é mistério da nossa fé que nós devemos imitar a Jesus Cristo para sermos santos, como Ele é santo. E esta é a vontade de Deus na nossa vida. Nós continuamos na próxima aula. Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Como tarefa da aula de hoje, eu gostaria que você fizesse uma síntese desse vídeo, mas muito breve assim, sobre toda essa história que eu contei. Então eu contei a história do mundo, vamos assim dizer, filosófico e ao que ele cadenciou para uma degradação do homem. E a resposta que em 1950 o Papa Pio XII dá com a carta Humani Generis, a encíclica Humani Generis, voltando contra o olhar contra tudo isso que aconteceu, pensando desde o racionalismo de Descartes até o dia atual, pensando naqueles 4 nãos, né, da história, né? Não à igreja, não a Deus, não a Jesus, não ao homem. Então faça uma breve síntese, coisa rápida, posta lá como tarefa do dia de hoje, e aí a próxima aula nós continuamos. Deus te abençoe, até lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.